Univesp, para a prova da Univesp de 2022, administrativa, sobre ofício e memorando. Ofício é uma forma de comunicação oficial que deve ser ofício é uma forma de comunicação oficial que deve ser utilizada. Cadê o truquinho para apagar a texto? Ofício é ser encaminhada, que deve ser utilizada de um órgão para o mundo externo, ou seja, do Instituto Federal do Ministério da Saúde para qualquer instituição pública, particular ou pessoal. Deve ser encaminhada pelos representantes legais da instituição, que são o reitor no âmbito da reitoria e o diretor-geral no âmbito dos campos. Caso o seu setor precise encaminhar um ofício, é preciso fazer uma minuta e encaminhar ao gabinete de reitoria, diretoria-geral, que se encarrega do trânsito do documento a partir de então. Entendi. Então a diferenciação aqui no conteúdo de ofício e memorando é que o ofício é externo e o memorando é interno, né? Tá. Já o memorando é uma comunicação oficial utilizada por unidades do setor administrativo da mesma instituição, de setor para o setor. Por exemplo, entre a reitoria e o campus, entre os campus e outro, entre uma pró-reitoria e outra, entre uma direção e uma assessoria. Enfim, toda e qualquer comunicação interna, resumindo, ofício é comunicação oficial externa e memorando é uma comunicação oficial interna. O memorando, assim como os demais gêneros textuais, apresenta uma finalidade discursiva específica e é constituído de traços distintos. Um deles é representado pela objetividade, ou seja, um discurso demarcado por uma linguagem breve, precisa e direta, visto que faz parte de uma comunicação vinculada no meio comercial. Em termos conceituais, o memorando constitui um tipo de comunicação eminente, interna e estabelecida entre as unidades administrativas de um mesmo órgão, de níveis hierárquicos iguais ou distintos. Ele representa um documento cuja característica principal é a agilidade, dada a isenção de qualquer procedimentos burocráticos e, porventura, venham a dificultar a tramitação do referido ato comunicativo. Desse modo, o intuito de evitar um aumento do número de comunicações feitas, os despachos ou memorando devem ser dados no próprio documento e, no caso de falta de espaço, em folha de continuação. Partindo do princípio a de que se refere o documento, o endereço é endereçado a funcionários e não a autoridades, como é o caso da carta e do ofício, além das características antes ressaltadas, a estrutura ser competidos seguintes pressupostos entre eles: timbre da instituição, número do memorando, remetente, destinatário, sendo este mencionado pelo cargo que ocupa, a indicação do assunto, local e data, corpo da mensagem, ou seja, o próprio texto da expedida e assinatura de cargo. Mediante o exposto, vejamos na prática com um exemplo, o que nos permitirá conferir mais de perto soluções. Você sabe quais são as verdadeiras diferenças entre ofício e memorando? Para um advogado, é muito importante saber em quais casos cada um deles é utilizado e para que eles servem, uma vez que é algo visto com frequência na rotina jurídica. Contudo, também é normal encontrarmos profissionais da área, inclusive advogados, que ainda têm dúvidas sobre ofício e memorando. Por essa razão, preparamos este post para esclarecermos. Post, né? Que louco. O que é um ofício? Um ofício é um documento que, em geral, tem como objetivo solicitar, comunicar e indicar ou notificar de maneira formal sobre um determinado assunto. Esse tipo de documento costuma ser utilizado por locais que precisam ter uma gestão de controle das notificações enviadas, como as repartições públicas. Os ofícios também costumam contar com uma remuneração contínua e crescente, controle que facilita a organização interna de que foi emitido e do que foi respondido. As respostas dos ofícios, em geral, também devem citar a referida enumeração. O termo ofício, inclusive, vem da palavra oficial, uma vez que se trata de um documento que representa com caráter formal e tem como objetivo principal oficializar algum ato, razão pela qual é fundamental contar com o controle da entrada e saída de ofícios. O que é o memorando? Já o memorando, por sua vez, é um texto usado para transferir informações rápidas, a fim de se tratar sobre temas internos e externos de maneira desburocratizada e objetiva. Esse tipo de documento costuma ser utilizado tanto no setor privado quanto no público. Dessa maneira, o memorando pode ser classificado como um meio de informação externo ou interno que, em geral, são textos curtos, diretos, coesos e claros e afins de facilitar o seu entendimento. Contudo, a sua principal utilidade costuma ser a transmissão de informações internas dentro de uma empresa ou instituição. A divulgação de um memorando pode ocorrer tanto especificamente por meio de divulgações internas como publicações de murais de informação, ou por correspondência, quanto eletronicamente por meio de e-mail. Quais são as diferenças entre ofício e memorando? Agora que você sabe que um é externo e outro interno, tem mais diferenças que podem ser vistas. A finalidade
As principais diferenças entre ofício e memorando estão a finalidade de cada um deles. Como vimos, o ofício é caracterizado como um ato externo formal que costuma exigir respostas da parte que recebe. O memorando, por sua vez, costuma ser utilizado para comunicações expressas e, em geral, internas. Elaboração. O memorando, como vimos, deve ser documento objetivo e sua elaboração costumam ser inseridos os seguintes itens: logo, símbolo, timbre ou marca de instituição que o envia, numeração do documento, local e data de sua criação, nome do emissor, nome e cargo do destinatário, assunto do documento, pronome de tratamento, como prezados, e uma mensagem do documento que seria o texto principal. Daí, depois, no final, tem uma despedida, que é o atenciosamente, normalmente. E a assinatura a cargo do remetente, ou seja, do emissor do memorando. O ofício, por ser um documento oficial mais formal, ele usa os vocativos mais formais da redação da República. Por exemplo, se for para um ministro, usa-se o senhor ministro. Informações de remetente também têm que ser colocadas mais especificamente. Se não entender, o memorando pode ser menos formal, enquanto que o ofício tem que ser mais formal. Como endereço postal, telefone, e-mail, nome e órgão do setor. Deve-se fazer parte do cabeçalho ou de rodapé do documento. O nível hierárquico das unidades da comunicação. O memorando pode ser utilizado entre unidades administrativas de uma instituição para selecionar setores do mesmo nível hierárquico ou de níveis diferentes, uma vez que ele pode ter caráter administrativo e pode ser utilizado para expor ideias, projetos, diretrizes, entre outros. Já o ofício é expedido por uma autoridade e tem como destinatário outra autoridade. Tipos. No caso do memorando, existem dois tipos que são utilizados, tanto por empresas públicas quanto privadas. Para a transmissão de informações oficiais são eles: o memorando externo, que costuma ser usado para enviar documentos que apresentam informações concisas de certas coisas para outras empresas ou órgãos públicos. Contudo, essa utilização não é tão comum, juntamente porque, nesse caso, o documento que costuma ser mais utilizado para essa finalidade é o ofício. No órgão interno, costuma ser mais utilizado por locais de médio ou grande porte, uma vez que as empresas menores em geral não se atentam a formalidades, e seu uso é semelhante a um aviso ou carta circular, uma vez que serve para enviar informações a outros setores ou departamentos da instituição. Já o ofício conta com apenas um tipo deve ser diferenciado do aviso, e que, por sua vez, é expedido de forma exclusiva por ministro de Estado, apenas para autoridades que contêm a mesma hierarquia que a sua. Encaminhamento de documento. O ofício costuma ser encaminhado com um protocolo a fim de comprovar a entrega do documento e o recebimento do destinatário. Trata-se de uma medida importante em razão de consequências de ausência de resposta ou providências pelo oficiado. O protocolo pode ser feito tanto por meio de uma assinatura no próprio documento, por exemplo, ou nos casos em que o envio é feito pelos correios, pelo retorno de AR. O memorando não existe essa formalidade e pode ser encaminhado sem protocolo. É válido ressaltar que existem casos nos quais a referida diferenciação foi extinta e o termo ofício foi utilizado em ambas as hipóteses, como na terceira edição do Manual de Presidência, que agora foi editado para só usar ofício. No entanto, se trata de uma exceção, pois, como vimos, realmente existem diferenças entre ofício e memorando. Agora que você já conhece todas as diferenças entre ofício e memorando, que estranho.